Em 490 a.C., em um campo distante da Ática, ocorreu uma das batalhas mais decisivas da história da Grécia Antiga. A Batalha de Maratona não foi apenas uma vitória militar, mas um marco que moldaria o destino de Atenas e de toda a Grécia. A Grécia era composta de diversas cidades-estados independentes, cada uma com seu governo e identidade própria. Mas ao leste, no coração do Oriente Médio, o vasto Império Persa se erguia como a maior potência da época. Dario comandava um império que ia do Egito ao Vale do Indo, englobando inúmeros povos e culturas. Em seu reino, qualquer rebelião era uma afronta inaceitável ao poder central. A tensão entre gregos e persas começou a crescer quando cidades gregas da Ásia Menor, como Mileto, que estavam sob domínio persa, se revoltaram contra o controle de Dario. Esse movimento ficou conhecido como a Revolta Jônica ou Revolta de Mileto, uma tentativa das cidades gregas na região de restaurar sua independência. Atenas e Erétria, movidas pela solidariedade e pelo temor de uma expansão persa até o continente, enviaram tropas e suprimentos para apoiar a revolta. No entanto, a Revolta Jônica foi esmagada pelo exército persa em 494 a.C., e Dario não esqueceu a interferência de Atenas e Erétria. Para ele, esses atos representavam uma violação grave, uma provocação que precisava ser punida. Ele jurou vingança e começou a planejar uma campanha de invasão, não apenas para retaliação, mas também para expandir sua influência sobre a Grécia continental. A primeira tentativa de invasão persa ocorreu em 492 a.C., quando uma frota persa sob o comando de Mardônio partiu para submeter as cidades gregas. No entanto, a expedição foi interrompida por uma forte tempestade que destruiu boa parte da frota persa ao norte da Grécia, no Cabo Athos. Mesmo assim, Dario não desistiu de seu objetivo e, em 490 a.C., preparou uma segunda campanha, desta vez com um plano mais direto. Dario enviou uma nova expedição sob a liderança dos generais Datis e Artáfernes. Dessa vez, o plano era simples: navegar diretamente até a Ática e subjugar as principais cidades rebeldes, começando por Erétria, em seguida, Atenas. A frota persa, composta por cerca de 600 navios com 25.000 homens, atravessou o mar Egeu, capturando pequenas ilhas ao longo do caminho e espalhando o terror entre as cidades gregas. Quando a frota persa chegou a Erétria, a cidade foi cercada e, após uma curta resistência, caiu. A cidade foi saqueada e sua população foi capturada e levada para a Pérsia como escravos. O destino de Erétria era um aviso claro aos atenienses. A submissão era a única alternativa para aqueles que se opunham ao poder persa. Depois da queda de Erétria, o exército persa navegou para o sul, até a Ática. Os generais persas escolheram a vasta planície de Maratona como o local ideal para desembarcar suas forças, por ser uma área aberta e próxima o bastante para ameaçar Atenas diretamente. Os atenienses, por sua vez, souberam da movimentação persa por meio de observadores e espiões em Eubéia, que alertaram sobre a aproximação inimiga. Com a ameaça iminente, os líderes atenienses sabiam que não podiam esperar passivamente. Eles precisavam agir rápido para impedir que os persas alcançassem o coração da cidade e destruíssem tudo em seu caminho. Sob a liderança de Milcíades e outros estrategos, Atenas tomou uma decisão ousada: enfrentar a força persa em Maratona, em um campo onde teriam alguma chance de resistir. O palco estava montado para um dos confrontos mais memoráveis da história antiga, onde uma pequena cidade-estado ousaria desafiar o império mais poderoso do mundo. Diante da ameaça persa, Atenas sabia que não tinha tempo a perder. O exército persa estava acampado em Maratona, e os atenienses, com menos soldados e recursos, precisavam formular uma estratégia precisa e ousada para ter alguma chance de vitória. O comando ateniense estava dividido entre 10 estrategos, generais eleitos anualmente para liderar as forças da cidade. Entre eles estava Milcíades, um exilado da região da Trácia que conhecia bem o estilo de combate persa, devido ao contato que tivera com eles em campanhas passadas. Sua experiência foi fundamental para persuadir os outros estrategos a adotarem uma estratégia ofensiva. Enquanto alguns defensores preferiam aguardar os persas mais perto de Atenas, Milcíades argumentou que uma abordagem direta seria mais vantajosa. Ele sabia que, quanto mais tempo os persas permanecessem em Maratona, maiores seriam as chances de eles conseguirem reforços ou aliados entre os gregos, e principalmente,
maiores seriam as ameaças de traições ou deserções entre os próprios atenienses. A decisão, então, foi tomada. Marchariam até Maratona e confrontariam o exército persa diretamente. A organização militar ateniense e de todas as cidades-estado da Grécia era baseada na falange, uma formação de combate onde os soldados lutavam lado a lado, protegidos por grandes escudos e armados com lanças. Essa formação era poderosa em combate corpo a corpo, mas exigia coordenação e coragem. Para manter a coesão e maximizar seu impacto, Milcíades fez uma escolha arriscada. Ele enfraqueceu o centro de sua falange, reforçando os flancos. Sua intenção era que os flancos avançassem rapidamente para cercar o inimigo pelos lados. Para evitar o avanço das forças persas e a devastação da Ática, o exército ateniense decidiu se posicionar de maneira estratégica na planície de Maratona, bloqueando qualquer avanço dos invasores em direção à cidade de Atenas. Assim, posicionaram-se entre as colinas e o mar, em um ponto que minimizaria a mobilidade dos persas e maximizaria o impacto da falange. Além disso, Milcíades sabia que o fator psicológico seria crucial. Marchar até Maratona e enfrentar o exército persa de frente mostraria uma determinação impressionante, intimidando o inimigo e mostrando que Atenas não estava disposta a se render. Eles estavam ali para defender sua terra até o último homem, e essa postura poderia minar a confiança dos soldados persas. Por fim, como parte de sua estratégia, Atenas enviou o corredor e soldado Fidípides até Esparta para solicitar ajuda militar, na esperança de que os espartanos enviassem reforços. Fidípides percorreu cerca de 240 quilômetros em 2 dias até Esparta. Mas, devido a um festival religioso, a Carneia, os espartanos prometeram enviar ajuda apenas após o fim da festividade religiosa. Os atenienses, então, perceberam que teriam de lutar sozinhos e que a batalha estava próxima. Assim, com uma formação tática arriscada, uma posição defensiva bem calculada, e a determinação de lutar até o fim, Atenas estava pronta para enfrentar o império mais poderoso do mundo na planície de Maratona. Com uma estratégia ousada e uma coragem inabalável, o destino dos gregos e de sua liberdade seria decidido naquela batalha. Quando Atenas soube que o exército persa estava se aproximando, as perspectivas pareciam sombrias. O poderio persa era temido em todo o mundo conhecido, e Atenas, com seus recursos limitados, precisava de aliados para aumentar suas chances de resistência. Uma pequena cidade próxima estava disposta a estender sua mão amiga, Plateia. Plateia era uma cidade-estado de menor porte na Beócia, localizada ao norte da Ática, e não possuía a mesma influência ou poderio militar de cidades maiores como Atenas ou Esparta. No entanto, os plateus compartilhavam com os atenienses um profundo senso de autonomia e desejo de liberdade. Eles também temiam a expansão do domínio persa, pois sabiam que, caso Atenas caísse, a resistência na Grécia continental ficaria enfraquecida. A aliança entre Atenas e Plateia, no entanto, não era nova. Anos antes, Plateia havia buscado a proteção de Atenas contra a vizinha Tebas, que tentava impor seu domínio sobre as cidades menores da região. Como parte de um acordo, os atenienses garantiram apoio à Plateia em troca de uma aliança mútua. Esse pacto agora se tornaria ainda mais importante, à medida que os dois aliados se uniam contra um inimigo comum, muito mais poderoso. Quando os líderes atenienses pediram ajuda, os plateus responderam rapidamente, enviando cerca de 1.000 hoplitas para somar forças com 10.000 hoplitas de Atenas, totalizando em uma força de 11.000 hoplitas. Embora modesto em número, o apoio plateu representava um gesto de coragem e lealdade incomparáveis. Esses guerreiros sabiam que estavam arriscando suas vidas para defender não só Atenas, mas também os ideais de liberdade e independência da Grécia. Essa aliança teve um significado simbólico profundo para os gregos. Os plateus provaram que a luta contra a opressão persa não era apenas uma causa ateniense, mas sim uma causa de todos aqueles que valorizavam a liberdade. Eles se uniram como irmãos, mostrando aos persas que a Grécia estava disposta a lutar como um só corpo, mesmo que algumas cidades fossem pequenas e com forças militares limitadas. Quando o exército aliado chegou a Maratona, os atenienses e plateus se posicionaram lado a lado na falange, prontos para enfrentar o inimigo. Era um sinal claro de que a Grécia não se renderia facilmente. A bravura dos plateus ao marchar para a batalha ao lado de Atenas não só fortaleceu as linhas atenienses, mas também elevou o moral dos soldados,
que sabiam que estavam lutando não apenas por Atenas, mas por algo maior, a união grega contra a tirania. No dia 12 de setembro de 490 a.C., as forças atenienses e platienses estavam prontas para enfrentar o vasto exército persa na planície de Maratona. Com a diferença numérica, os gregos precisavam de cada vantagem tática que pudessem obter para superar as tropas inimigas. Milcíades, o comandante ateniense, montou a falange grega em uma formação incomum. Ao contrário do tradicional bloco compacto, ele optou por enfraquecer o centro da formação, reforçando os flancos. Sua estratégia era arriscada. Ele contava que os flancos mais fortes pudessem envolver o exército persa e cercá-lo, transformando a força numérica dos persas em uma desvantagem. Do outro lado, o exército persa era uma força impressionante, composta de arqueiros, infantaria leve, cavalaria e tropas de diversas partes do vasto império persa. Milcíades deu a ordem para que a falange grega se movesse rapidamente. Em um feito notável, os soldados gregos correram cerca de 1,5 quilômetros em direção aos persas. Correr dessa maneira com armaduras pesadas era um feito que exigia tremenda força e disciplina. O choque das duas forças foi intenso. No centro, os soldados gregos, mais leves e em menor número, começaram a ceder ao avanço persa. Mas nos flancos, a estratégia de Milcíades começou a funcionar. Os hoplitas atenienses e plateus, bem armados e organizados, empurraram as forças persas para trás, avançando em uma manobra de pinça. Ao perceberem que estavam sendo cercados, muitos soldados persas entraram em pânico. O centro persa, antes em vantagem, começou a desmoronar quando viu seus flancos desmoronando sob o peso da investida grega. Desorganizados e sem apoio, os persas tentaram recuar, mas foram pressionados pelos soldados atenienses que avançavam, determinados a não dar descanso ao inimigo. A batalha foi rápida e feroz. Os persas, despreparados para enfrentar a falange grega em combate direto e cercados por todos os lados, começaram a fugir para seus navios. Muitos tentaram alcançar o mar, mas foram caçados pelos atenienses e plateus, que não deram trégua aos invasores até que a maior parte dos soldados persas estivesse morta. Com a vitória praticamente assegurada, os gregos se voltaram para o último esforço: impedir que os persas remanescentes se reagrupassem e navegassem diretamente para Atenas. Em uma decisão rápida, Milcíades enviou um mensageiro de volta à cidade, alertando os cidadãos de Atenas para estarem prontos para defender suas muralhas caso os persas tentassem um segundo ataque por mar. A Batalha de Maratona resultou em uma vitória gloriosa para os atenienses e seus aliados de plateia. Cerca de 6.400 persas caíram no campo de batalha, enquanto as baixas gregas foram surpreendentemente baixas, com aproximadamente 192 mortos. Após uma batalha intensa e feroz, o campo de Maratona foi finalmente silenciado. O exército persa, antes considerado invencível, foi derrotado por uma força grega muito menor em número, mas imensamente determinada. A vitória ateniense em Maratona não foi apenas militar. Ela carregava uma mensagem poderosa de resiliência e coragem. Para Atenas, Maratona foi um divisor de águas. A pequena cidade-estado havia enfrentado o vasto império persa e saído triunfante. Não era só uma vitória estratégica. Era uma prova de que, unidos, os gregos poderiam resistir à força aparentemente invencível de um império. Maratona foi a primeira grande resistência do Ocidente contra o expansionismo do Oriente, e os gregos agora tinham um exemplo concreto de sua força. A vitória em Maratona também enviou uma mensagem poderosa para toda a Grécia. Antes dessa batalha, muitas cidades-estado hesitavam em desafiar os persas, temendo a aniquilação diante de seu poder militar. Mas ao verem que Atenas e Plateia conseguiram repelir a invasão, muitas outras cidades gregas começaram a acreditar que a resistência era possível e que o espírito grego não poderia ser subjugado. Para honrar essa vitória histórica e seus heróis, Atenas celebrou os caídos de Maratona com rituais e monumentos. Ao contrário das práticas comuns, os soldados mortos foram enterrados no próprio campo de batalha, em um grande túmulo coletivo, conhecido como o Túmulo de Maratona. Esse túmulo tornou-se um símbolo de honra e sacrifício, e os atenienses lembrariam desses homens como protetores da liberdade. Ainda assim, os atenienses sabiam que a vitória em Maratona não seria o fim da luta contra os persas. Datis e Artafernes, os generais persas, conseguiram reunir algumas tropas e fugiram para os navios, planejando um possível ataque direto a Atenas.
A cidade, porém, estava preparada. Enquanto soldados voltavam exaustos da batalha, outros já organizavam a defesa nas muralhas e nos portos. Foi nesse momento de tensão que Fidípides correu de Maratona até Atenas, uma distância de 40 quilômetros, para levar a notícia da vitória. Exausto, ele chegou às portas da cidade e, com seu último fôlego, exclamou: "Vencemos!", antes de cair morto, possivelmente por um ataque cardíaco. Esse feito inspirou a corrida de maratona que conhecemos hoje. Atualmente, todos os anos, corredores do mundo todo fazem os mesmos passos que Fidípides fez de Maratona a Atenas. A vitória em Maratona também foi uma prova de liderança. Milcíades, com seu conhecimento sobre táticas persas e sua ousada estratégia, transformou uma situação de desvantagem em um triunfo. Sua capacidade de inspirar coragem e unidade entre os atenienses e plateus foi crucial para o sucesso na batalha. Com Maratona, Atenas começou a se ver como uma potência emergente, capaz de desafiar um império. Os valores de coragem, liberdade e unidade passariam a ser centrais na identidade grega, inspirando gerações futuras a se unirem contra ameaças externas. Mais tarde, essa vitória seria vista como o primeiro capítulo de uma longa e épica defesa da Grécia contra a invasão persa. Dias depois, os espartanos chegaram. Sua presença era imponente e seus olhares firmes se voltaram para o campo de batalha onde os atenienses e plateus haviam repelido o maior exército da época. Impressionados com o feito, os espartanos cumprimentaram os atenienses, reconhecendo seu valor e a importância da vitória grega para a liberdade de toda a Grécia. A rivalidade natural entre atenienses e espartanos foi substituída, naquele momento, por respeito. Mesmo os guerreiros mais disciplinados de Esparta souberam honrar o feito dos aliados, e o apoio de Esparta se consolidou para batalhas futuras. A vitória em Maratona foi decisiva não apenas para derrotar os persas, mas para consolidar a democracia ateniense. Ao enfrentar um império vasto e poderoso, os atenienses provaram que, com união e coragem, poderiam defender sua liberdade e autonomia. Essa vitória fortaleceu o sentimento de comunidade e a confiança no sistema democrático, onde a participação e o compromisso de todos eram essenciais para a sobrevivência de Atenas. Com Maratona, a democracia ateniense se solidificou, mostrando que o poder do povo, mesmo diante de grandes desafios, poderia garantir a defesa de seus direitos e valores. A batalha se tornou um símbolo do poder da liberdade e da importância da participação cívica, que moldaria o futuro de Atenas e da Grécia. Gostou do vídeo sobre a lendária Batalha de Maratona? Se sim, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos.